Num mundo dominado por facções, ela ousou demais. E pagou caro por isso, e nesse cenário surge a história de Kailane Cristina. No mês de outubro de 2020, o município de Marituba, situado na região metropolitana de Belém, no estado do Pará, foi abalado por um caso que escancarou a crueldade e a forma impiedosa com que facções criminosas operam quando se sentem ameaçadas. A vítima foi uma adolescente de apenas 14 anos, Kailane Cristina Pinto Cavalcante, cujo desaparecimento mobilizou moradores e autoridades por vários dias, até que seu corpo foi encontrado sem vida, parcialmente enterrado em uma área de mata conhecida como Mata da Seplac. A forma como o crime foi conduzido indicava claramente que Kailane havia sido alvo de um julgamento paralelo, uma espécie de tribunal informal conduzido por integrantes de uma organização criminosa que atua naquela região. Desde o dia 10 de outubro, quando foi vista pela última vez, familiares e amigos iniciaram buscas desesperadas por qualquer pista que levasse ao seu paradeiro. Durante esse período, um vídeo começou a circular nas redes sociais, causando indignação e medo. Nas imagens, a jovem aparecia acuada, sendo interrogada por indivíduos encapuzados e fortemente armados que a acusavam de colaborar com as autoridades policiais. A gravação deixava claro que se tratava de uma sessão de intimidação, típica dos métodos usados por facções para garantir o silêncio das comunidades onde se impõem. Mesmo negando com firmeza as acusações, Kailane acabou sendo vítima de um disparo a queima-roupa, dentro do próprio vídeo que foi utilizado como ferramenta de dominação psicológica. O local onde seu corpo foi enterrado de forma improvisada e superficial demonstrava a tentativa dos criminosos de apagar vestígios do que fizeram, mas também serviu como uma mensagem cruel. As investigações realizadas posteriormente confirmaram que os autores do crime pertenciam a um grupo conhecido pela aplicação brutal de suas regras e pela prática de punições severas a qualquer pessoa que fosse considerada inimiga ou traidora. A exposição pública do vídeo não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma estratégia para espalhar o medo e reafirmar o controle da facção sobre o território. Era uma ameaça direta aos moradores. Qualquer desvio de conduta, aos olhos deles, poderia ter o mesmo destino trágico. Diante da gravidade do caso, as forças de segurança intensificaram imediatamente as buscas pelos responsáveis. Operações policiais foram deflagradas em vários pontos de Marituba e redondezas. Na madrugada do dia 20 de outubro, 4 dias após o início das buscas, agentes do 21º Batalhão da Polícia Militar localizaram 2 suspeitos na região conhecida como Alça Viária. Os homens foram identificados como Marcos, apelidado de Belenzão, e Danilo, ambos apontados como os executores do crime que tirou a vida da adolescente. Ao serem cercados, os suspeitos teriam reagido, iniciando uma intensa troca de tiros com os policiais. Ambos foram feridos durante o confronto e chegaram a ser socorridos e encaminhados com urgência para a unidade de pronto atendimento de Marituba. No entanto, não resistiram aos ferimentos e foram declarados sem vida. A execução de Kailane, ainda tão jovem, revelou mais do que um caso de violência extrema. Ela escancarou o nível de influência que facções ainda exercem em certas regiões, onde a ausência do Estado permite que essas organizações imponham suas próprias regras, decidindo quem vive e quem morre. Uma tragédia que expôs feridas profundas e reacendeu o debate sobre a urgência de combater esses poderes paralelos. Entretanto, seu caso não se compara a Barbie do Tráfico. Fernanda Caroline Chaves Pinho, conhecida como a Barbie do Tráfico, se tornou uma das figuras mais notórias do crime organizado no Brasil. Seu nome ficou marcado pela combinação de beleza, juventude e envolvimento com o tráfico de drogas. Uma história que chocou muitos e despertou a curiosidade sobre como uma jovem tão bonita e aparentemente comum se envolveu em um mundo tão violento. Nascida em São Paulo, Fernanda parecia ter uma vida normal, mas por trás das aparências estava uma realidade que poucos poderiam imaginar. Desde muito jovem, ela teve contato com o mundo das drogas e do crime, algo que a levou a se envolver com facções criminosas locais. Seu apelido, Barbie do Tráfico, surgiu devido à sua aparência de mulher sofisticada e à sua habilidade em usar sua beleza para manipular e seduzir, muitas vezes para ocultar a natureza de seus negócios ilícitos. Fernanda não era uma simples traficante de rua. Ela fazia parte de um esquema mais complexo,
sendo uma das responsáveis pela distribuição de drogas em várias regiões, utilizando de sua imagem para atrair confiança e operar sem levantar suspeitas. Sua ascensão no mundo do crime foi rápida, e ela rapidamente se tornou conhecida dentro do tráfico, conquistando uma posição de destaque, não apenas pela sua beleza, mas pela eficiência com que comandava suas operações. O que realmente chamou atenção para o seu nome foi a sua captura em 2018, quando a polícia descobriu que ela estava liderando uma rede de tráfico de drogas que operava com distribuição de cocaína e outras substâncias em várias partes do país. Fernanda foi presa com uma quantidade considerável de entorpecentes e, ao ser interrogada, revelou os detalhes da sua vida dupla. A jovem traficante havia criado uma fachada impecável para esconder seu envolvimento com o crime, levando uma vida de luxo e ostentação em meio ao seu trabalho ilícito. A imagem de Fernanda, com seus cabelos loiros, corpo esbelto e roupas de grife, contrastava com a brutalidade das ações que ela comandava. Ela usava sua aparência de garota perfeita para criar um disfarce eficiente, afastando qualquer suspeita de que ela estivesse envolvida com o tráfico. Contudo, Fernanda não era nem loira nem tinha olhos azuis. Ela adotou essa imagem para se disfarçar e não ser ligada ao tráfico. Era comum ver fotos suas nas redes sociais, exibindo uma vida de festas, viagens e momentos de glamour. Enquanto nos bastidores, ela comandava ações que envolviam violência e tráfico de drogas. Entretanto, ela fugiu e retornou para Manaus. Na cidade, ela conheceu um turista gaúcho que estava de férias no Amazonas e foi amor à primeira vista. No mesmo ano, completamente apaixonado, Diego desejava algo sério e convidou Bárbara para passar o Natal com sua família em Porto Alegre. No entanto, o conto de fadas desmoronou no dia em que ele a acompanhou para embarcar de volta a Manaus. As autoridades de Porto Alegre já estavam cientes da presença dela na cidade e realizaram sua prisão no saguão do aeroporto Salgado Filho. A Barbie do tráfico foi levada novamente ao presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde permaneceu até maio de 2008. Naquele momento, seus advogados conseguiram uma decisão judicial, permitindo que ela cumprisse o restante da pena em liberdade. Apesar da restrição que a impedia de sair do estado, ela retornou para Manaus, no Amazonas. Lá, passou a utilizar sua beleza para ganhar dinheiro na noite. Foi nesse ambiente que a jovem acabou assassinada com 4 tiros. Ao sair da casa noturna, foi surpreendida por um homem armado que veio em sua direção e abriu fogo. Bárbara ainda tentou correr, mas caiu sem vida. E assim, a história da Barbie do Amazonas chegou ao fim. Outro caso chocante foi o de Camila Marodin, uma jovem de 25 anos que ficou conhecida na mídia como Trafigata, morava em Pinhais, município localizado na região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná. Seu apelido ganhou notoriedade não apenas por sua aparência, mas principalmente por sua ligação com o submundo do tráfico. Camila era casada com Ricardo Marodin, um homem que, segundo investigações policiais, exercia papel de liderança em uma das principais redes de distribuição de substâncias ilícitas na região sul do país. A trajetória do casal, marcada por ostentação e aparente estabilidade, tomou um rumo trágico durante um momento que deveria ser de alegria. Durante a comemoração de aniversário de um dos filhos, Ricardo foi brutalmente executado. O ataque aconteceu em plena festa, diante de diversas testemunhas, e foi realizado com extrema violência. Ele foi atingido por 12 disparos, o que evidenciou a natureza calculada da emboscada. A motivação do crime ainda gerou debates entre investigadores, que levantaram hipóteses sobre disputas internas, acertos de contas e retaliações entre grupos rivais. Após a morte do marido, a vida de Camila passou a ser alvo de escrutínio pelas autoridades. Ela acabou sendo presa sob suspeita de integrar ativamente a engrenagem da organização liderada por Ricardo. A Polícia Civil reuniu indícios que apontavam que Camila era responsável por administrar o fluxo financeiro do grupo, atuando diretamente na lavagem de dinheiro. Para disfarçar os ganhos ilegais, ela utilizava uma loja de roupas, localizada em área nobre da cidade, como fachada para justificar os altos valores movimentados. Durante a operação que levou à sua prisão, os investigadores apreenderam bens de alto valor associados ao casal. Entre os itens confiscados estavam 5 veículos de luxo, incluindo um Porsche, e 13 imóveis espalhados por bairros valorizados da capital paranaense e cidades vizinhas. As investigações mostravam um estilo de vida incompatível com as declarações formais de renda do casal, reforçando a hipótese de que o esquema de tráfico estava financiando uma rede de fachada
construída para mascarar o verdadeiro fluxo financeiro. Mesmo diante das acusações, Camila conseguiu, após 40 dias no sistema prisional, o direito de responder ao processo em prisão domiciliar. O benefício foi concedido com base em sua condição de mãe de 3 filhos pequenos, todos menores de idade. A decisão incluiu o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de deslocamento, visando garantir o monitoramento contínuo da acusada. Porém, o clima de instabilidade e risco não ficou para trás. Em fevereiro de 2022, já em liberdade provisória, Camila sofreu uma tentativa de execução que chocou a vizinhança. O ataque ocorreu no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, quando ela retornava de um supermercado na companhia de um amigo. O carro em que estavam foi surpreendido por um ataque armado. Mais de 20 disparos atingiram o veículo. Num ato instintivo, Camila conseguiu fugir do tiroteio e correu até sua residência. Contra todas as expectativas, ela não sofreu ferimentos e saiu ilesa da emboscada. Esse episódio reforçou a teoria de que Camila continuava na mira de pessoas perigosas, possivelmente envolvidas nas mesmas redes criminosas das quais seu marido fazia parte. Mesmo fora da prisão, sua liberdade parecia estar longe de significar segurança. Entretanto, seu caso não se compara a Karina Regiane. Em uma tarde abafada de fevereiro de 2024, a cidade de Ariquemes, em Rondônia, foi palco de um ataque que chocou a população local. Karina Regiane de Assis Maurício, de apenas 19 anos, conhecida pelos apelidos Ariela ou Loirinha do Tráfico, foi brutalmente executada por 2 indivíduos em uma motocicleta, que dispararam 13 vezes contra ela em plena luz do dia, na movimentada Rua Bolívia, uma região frequentemente associada ao comércio clandestino e à presença do crime organizado. O que mais chamou atenção nesse caso não foi apenas a frieza da execução, mas o pano de fundo que envolvia a jovem. Pouco tempo antes do atentado, mais precisamente no dia 27 de dezembro de 2023, Karina havia divulgado um vídeo polêmico nas redes sociais em que anunciava publicamente sua saída do primeiro comando da capital, PCC, e sua adesão ao Comando Vermelho, CV, 2 das maiores facções rivais do país. A gravação viralizou rapidamente entre membros do submundo criminoso e, segundo fontes próximas à investigação, pode ter selado o destino da jovem. A região onde o crime ocorreu é marcada pelo silêncio dos moradores, muitos dos quais preferem não se envolver por medo de represálias. Esse clima de tensão e medo constante dificulta o trabalho da polícia, que tenta entender os reais motivos por trás da execução. Embora a principal linha de investigação aponte para um possível acerto de contas motivado pela troca de facção, algo considerado imperdoável dentro da lógica interna do PCC, os investigadores ainda tratam o caso com cautela. O delegado regional Ricardo Rodrigues afirmou que todas as possibilidades estão sendo consideradas e que o caso exige uma análise cuidadosa, especialmente devido ao envolvimento de organizações criminosas com alcance nacional. O PCC, segundo dados do Ministério Público de São Paulo, é uma das facções mais bem estruturadas do Brasil, com lucros bilionários e um sistema rígido de controle interno. A deserção de membros, principalmente para grupos rivais, é punida com extrema violência, muitas vezes de forma exemplar. A escolha de Karina em migrar para o Comando Vermelho pode ter sido interpretada como um ato de traição, desafiando diretamente um dos pilares mais temidos do PCC, a lealdade absoluta. Essa possível ruptura com a facção de origem pode ter desencadeado a retaliação que acabou em sua morte. Agora, com a jovem eliminada, restam muitas perguntas no ar, e uma comunidade inteira imersa no medo e na incerteza. As investigações seguem em curso, e as autoridades continuam à procura dos executores, enquanto tentam desvendar os bastidores desse crime que envolve poder, facções e uma jovem que ousou romper com o sistema. Entretanto, seu caso não se compara à Lacatrina. Maria Guadalupe Lopes Esquivel, mais conhecida como Lacatrina, é uma das figuras mais temidas e controversas associadas ao tráfico de drogas no México. A história dela é um exemplo de como a busca por poder e dinheiro pode levar uma pessoa a se envolver em violência extrema e a adotar uma vida de criminosidade. Nascida em uma família simples, Maria cresceu em Tepelcatepec e logo começou a sentir o desejo de escapar da vida convencional. Ela nunca se adaptou à escola e, aos 19 anos, fugiu de casa em busca de uma vida diferente. Sua jornada a levou diretamente ao cartel de Nova Geração de Jalisco, onde, em pouco tempo, ela se envolveu com Miguel Fernandes, um dos principais narcotraficantes do grupo. No entanto,
O que a motivava não era apenas o amor por ele, mas também a sede de fama e riqueza. Maria se dedicou com fervor a ascender nas fileiras do cartel. Adotando o nome de La Catrina, inspirado na famosa figura do Dia dos Mortos, Maria se tornou uma líder dentro de uma gangue composta por mulheres bonitas e perigosas. Elas usavam sua aparência inocente para atrair e eliminar membros de gangues rivais, ganhando respeito e temores em toda a região. Em poucos meses, Maria se tornou comandante de um esquadrão de ataque, sendo responsável por uma série de assassinatos, extorsões e sequestros. Em outubro de 2017, a polícia mexicana tentou cumprir um mandado em uma casa associada ao cartel de Jalisco, mas foi emboscada pelo esquadrão de Maria. O ataque resultou na morte de 13 oficiais, e muitos outros ficaram feridos. O time incendiou carros de polícia, deixando claro sua disposição para guerrear contra as autoridades. A imbatível confiança de La Catrina logo se mostrou fatal. Em 10 de janeiro de 2020, a Guarda Nacional recebeu informações sobre a localização dela e cercou a casa de Maria. Durante o confronto, La Catrina foi baleada na jugular e, apesar de ser resgatada e levada para o helicóptero, ela não resistiu aos ferimentos e morreu aos 21 anos. O fim trágico de Maria La Catrina é um exemplo devastador de como o poder do narcotráfico e a busca por reconhecimento podem destruir vidas. Sua trajetória e a violência associada ao seu nome continuam a ser um reflexo dos horrores vividos por aqueles que se envolvem com as organizações criminosas. Outro caso chocante foi o de La Flaca. A história de Jocelyn Alejandro Nino, mais conhecida como La Flaca, é uma narrativa sombria que ilustra os horrores da vida no mundo do narcotráfico no México. Nascida na década de 1990 em Tamaulipas, no nordeste do país, Jocelyn cresceu em uma família pobre. Não se sabe ao certo se havia ligações com cartéis locais, mas desde jovem ela se envolveu com o crime organizado. Aos 18 anos, ela já havia se tornado uma assassina para o cartel, o que fez com que ganhasse o apelido de La Flaca, ou a Magrinha, devido à sua figura franzina. No entanto, o apelido de La Flaca não refletia sua verdadeira realidade. A imagem pública que ela projetava nas redes sociais era de uma jovem empoderada, com um sorriso cativante e uma grande arma em mãos. Mas por trás dessa fachada, havia uma realidade brutal. A vida de um soldado do cartel não era luxuosa como retratado em filmes e séries, mas marcada por violência constante, sofrimento e perda de vidas. Jocelyn era uma das muitas jovens recrutadas para esse mundo, onde a ascensão rápida nas fileiras não significava riqueza e glamour, mas sim uma vida de morte iminente. Em janeiro de 2015, uma foto de Jocelyn com uma arma de fogo e um colete à prova de balas foi vazada na internet, rapidamente se espalhando pelas redes sociais. A imagem chamou a atenção não apenas pela juventude de Jocelyn, mas também pela crua realidade que ela representava. Seu fundo, um quarto simples, contrastava fortemente com as luxuosas vilas de narcotraficantes ricos. Esse contraste fez com que muitas pessoas começassem a questionar as verdadeiras condições de vida dentro dos cartéis. Seu destino trágico se concretizou em abril de 2015, quando ela foi enviada para combater um cartel rival. Ela foi capturada pelos membros de Los Metros, uma facção inimiga, e acabou sendo brutalmente torturada antes de ser assassinada. Seu corpo foi encontrado desmembrado em um congelador em um estacionamento de Tamaulipas. A crueldade não terminou aí, pois seus assassinos tiraram fotos de seus restos e as publicaram nas redes sociais como uma mensagem ameaçadora para aqueles que ainda apoiassem o cartel rival. A vida e morte de Jocelyn Nino refletem a dura realidade das jovens envolvidas no narcotráfico mexicano, muitas vezes forçadas a crescer rapidamente em um mundo sem saída. Sua morte trágica aos 20 anos é um lembrete doloroso de como a violência e o crime se perpetuam em um ciclo vicioso, com pouca esperança para aqueles que caem nas mãos do narcotráfico. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com o caso mais chocante desta lista. Karina Bezerra, uma jovem de apenas 26 anos que teve sua vida completamente virada do avesso após se envolver, sem querer, em um dos episódios mais cruéis de um grupo criminoso. Tudo começou em agosto de 2022, quando Karina estava em um bar localizado no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Durante a noite, um integrante do primeiro comando da capital, uma das organizações mais temidas do país, se aproximou dela com uma atitude invasiva,
Tentou forçar um beijo. Diante da investida, Karina reagiu com firmeza e recusou. O que parecia ser apenas um momento desconfortável se transformou em um divisor de águas na vida da jovem. A recusa, algo que qualquer pessoa deveria poder fazer livremente, foi interpretada como um ato de desrespeito por aquele membro da facção. E dentro da lógica cruel do chamado Tribunal do Crime, isso era o suficiente para que ela fosse marcada. Pouco tempo depois do episódio, Karina foi capturada à força e levada para um local mantido em segredo, um cativeiro onde ficou em cárcere privado sob vigilância de criminosos. Os dias que se seguiram foram de puro terror, mas em um momento de oportunidade, ela conseguiu escapar. Sua fuga foi possível graças à ação de policiais militares, que a localizaram e a tiraram do local antes que o pior acontecesse. Em liberdade, Karina procurou as autoridades e contou em detalhes tudo o que havia vivido. Suas declarações ajudaram a Polícia Civil a entender a estrutura do grupo criminoso que a havia sequestrado. Mas mesmo com o depoimento dado, ela sabia que ainda corria perigo. Por isso, deixou tudo para trás e buscou abrigo em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde tentou recomeçar a vida longe dos olhos da facção. Por um tempo, parecia que o silêncio e o anonimato seriam suficientes para protegê-la. Contudo, o poder de alcance da facção falou mais alto. Mesmo escondida, Karina foi localizada. Seu gesto de resistência, a simples recusa de um beijo forçado, foi visto como uma afronta imperdoável. A decisão de puni-la foi tomada. Ela foi encontrada em Paraisópolis, uma das maiores comunidades da zona sul da capital paulista. Lá, sua história encontrou um desfecho trágico. A violência foi implacável. Karina sofreu um ataque covarde e brutal, sem qualquer chance de defesa. Embora seu corpo jamais tenha sido localizado pelas autoridades, as investigações apontam com clareza que ela não resistiu ao ataque. Um destino cruel para alguém que teve a coragem de dizer não, em um ambiente onde silêncio e submissão são impostos à força. E se esses casos te chocaram, confira a criança mais temida na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.